Tivemos um resultado muito interessante do Fed e depois dessa postura que ele tomou, não tem como negar que possivelmente estamos de fato a caminho de um bull market. Calma que ainda é muito cedo para definir isso devido à postura que ele tomou nessa última reunião de hoje. O que eu esperava justamente era 0,25% junto com o mercado e foi isso que ele nos trouxe, mas o importante é que eu estava pensando na questão do seguinte, ele iria fazer o quê? Resolver o problema dos bancos agora e deixar essa inflação para depois, ou ele iria de fato se preocupar com a inflação e cagar para os bancos. O que a gente teve? Ele não quis perder essa política monetária igual ele perdeu nos anos 70, ou seja, acabar não aumentando agora, pausando para conter esse colapso dos bancos e lá em maio ele voltasse a aumentar novamente essa taxa de juros, ficar aumentando, pausando, aumentando e pausando, ele iria perder a política monetária como perdeu em 70, ele não queria fazer isso. E de fato o que ele vem fazendo é indo na maciota, porque esse 0,25% acredito que foi o melhor resultado que nós poderíamos ter para o mercado. Por quê? Se fosse 0,5%, ele iria mostrar muita preocupação, iria acabar apertando demais e outras coisas poderiam quebrar ainda mais. Se ele viesse agora com essa pausa, não aumentasse nada, também seria pessimista devido a um ponto muito crucial que poucos olham, que é o pensamento de segundo nível. Poxa, a coisa está tão feia, estamos tão preocupados com isso que a gente vai ter que parar agora. Mas não foi isso que aconteceu. Ele veio com um aumento de 0,25, onde jogou nós para uma taxa de juros de 5%, o seu preço, o seu maior resultado nominal ali, entre 4,75% a 5%. Isso significa o quê? Que é muito bullish na minha opinião. Por quê? Porque eles não mudaram o terminal rate, ou seja, onde eles querem chegar ao objetivo dessa taxa de juros até quando eles querem aumentar. Isso continua em 5,1% como havia saído em dezembro, no meses passados, o que é muito importante. Ou seja, isso para mim é muito bullish. Eles estão se preocupando sim com a inflação, por isso que eles aumentaram 0,25%, mas ao mesmo tempo isso mostra também que o colapso dos bancos não é tão grande assim, porque senão eles teriam feito essa pausa. Então está meio que no meio termo, que eu acho muito importante para o mercado. O único ponto preocupante aqui quando a gente vê o range, ou seja, do achismo mais baixo para o achismo mais alto, nós temos dois períodos aqui em que o GDP, o PIB, ele acaba sendo negativo. Se a gente tiver isso daqui, temos uma recessão. Então existe uma projeção para isso também, se a gente pega o range, né, o mais baixo para o maior, isso aqui está aqui, o que levanta um pouco aqui de preocupação. Como é que os bancos ficam na história desse colapso todo? O Fed já deu sua posição, estamos preocupados, mas não está tão feia a coisa assim. Se a gente compara com 2008, nós tivemos vários bancos quebrando, como você pode ver aqui, e o gigante Washington Mutual Bank. Nesse período que nós estamos agora, nós não tivemos tantas quebras de bancos nacionais, no caso nos Estados Unidos, mas nós tivemos bancos com portes maiores, Signature Bank, Silicon Valley Bank agora e o Credit Suisse, como vocês puderam estar acompanhando se você viu os vídeos passados. Se você não viu, está caindo de paraquedas, se inscreve aqui no canal para você acompanhar o conteúdo de criptomoedas e conseguir ajustar sempre sua carteira, aprendendo sempre com uma análise fundamentalista bem embasada. Clica no botão aqui também do sininho para você receber notificações. A Janet Yellen, secretária do Tesouro americano, ela falou o seguinte: nós não vamos fazer um bailout de outros bancos nacionais. Justamente por quê? Porque eles vão olhar para os grandes bancos, para os principais bancos dos Estados Unidos. Claro que isso acaba pegando mal para os bancos pequenos e teve uma discussão sobre isso daqui justamente nessa reunião, mas o que eu quero chamar a atenção é justamente o quê? A projeção dessa taxa de juros chegando no final de dezembro aqui em cerca de 3,88%, que é a taxa de títulos públicos do governo americano de 2 anos, tá bom? E se a gente pega hoje, depois do resultado do Fed, ela deu uma leve aumentada aqui, mas continua em patamares muito baixos do que estava em cerca de 5%. Isso é muito bom para os bancos também, por quê? Porque eu já expliquei em vídeos passados, por isso que eu falei para você se inscrever no canal, que o problema que os bancos estão passando agora é um problema de marcação a mercado, ou seja, os títulos de dívida que eles seguravam acabou perdendo o valor porque a taxa de juros subiu muito. Com isso daqui, a taxa de títulos de 2 anos caindo e caiu muito, só isso daqui já melhorou muito a saúde de alguns bancos, fizeram eles voltarem um pouco do seu dinheiro ali, justamente por quê? Porque o prêmio ficou parecido com o que era o título de dívida deles. Assiste os outros vídeos para você pegar um contexto um pouco mais completo. Agora tem a questão principal. Estamos de fato caminhando para um bull market. O que vai acontecer daqui para frente? Como é que foram os ciclos passados? E aquilo que eu venho sempre falando para vocês: injeção de dinheiro, nós temos o quantitative tightening e quantitative easing, que é justamente afrouxamento monetário e apertamento quantitativo. O que nós temos aqui?
No passado, nós tivemos o QE, ou seja, emprestando dinheiro, Fed movimentando a economia, QE2, QE3, até vir um QT, ou seja, tirar a liquidez do mercado. Vem a Covid, o que o Fed teve que fazer? Dar dinheiro para a galera, reduz aí a taxa de juros, e aí nós tivemos justamente uma grande expansão no balanço do Fed. E aqui nós tivemos o QT, de novo, ele tirando a liquidez durante todo o ano de 2022, e agora teve que imprimir, colocar mais 300 bilhões aí para de fato salvar alguns bancos. Então, como você pode ver, temos os ciclos de QE, temos os ciclos de QT, QE, QT. O que se vem aqui? Logicamente, a gente pode ver que é possível um QE, um quantitative easing, voltar a injetar dinheiro na economia, porque se de fato essas taxas de juros permanecerem altas, possível recessão, vamos ter crise de crédito também dos bancos, ele vai ter que voltar a jogar dinheiro no mercado. Mas isso ele já fez agora, isso acaba marcando pontos. Se ele continuar fazendo futuramente com outra coisa quebrando, a gente pode ter essas marcações, o que acaba sendo um ponto muito interessante. O que eles querem fazer? Derrubar a inflação. O Jeremy Powell não para de falar isso já faz muito tempo, foi o que eu falei, já estou às vezes cansado de acompanhar as entrevistas, porque quase sempre é a mesma coisa. A inflação é 2%. Isso está também com interesse político para 2024, no final do ano, reeleição do Biden, ele tem que ter essa promessa pronta. E o que nós temos aqui? Isso, cara, o que está acontecendo, pensamento de segundo nível sempre, se a gente vai um pouco mais a fundo, essa crise bancária vai acabar, de certa forma, ajudando a ter uma desinflação. Por quê? Nós temos o seguinte, nós temos o gráfico que eu mostrei para vocês no vídeo passado do desconto usage do Fed, da janela de desconto, que é o quê? Já emprestou dinheiro demais, já apertou demais, como a gente pode ver aqui em 2008 e agora aqui em 2023, como você pode ver essa grande linha azul mais escura. O que é a linha clara, a linha azul mais clara? É os bancos, a crise de liquidez de crédito dos bancos, que faz o quê? Quanto maior a taxa de juros, os bancos ficam mais difíceis para fazer o quê? Pegar dinheiro emprestado e também para emprestar. E como você pode ver, a linha azul, ela está chegando a encostar. O que acontece quando fica muito caro o crédito e o banco começa a ter dificuldades para emprestar, pegar emprestado e também para emprestar dinheiro? Nós temos que as pessoas vão ter mais dificuldade de empréstimo, menos dinheiro vai circular na economia. O que acontece? Uma maior desinflação, as pessoas gastam menos, tem menos, ao acesso ao dinheiro é mais difícil, então a gente tem essa pressão desinflacionária. Se a gente pega aqui do Silicon Valley Bank, um gráfico, tudo que está para a direita dele é o que está com uma grande chance de fato disso acontecer. E como você pode ver, é banco pra caramba. Quanto menor esse número, melhor a saúde dele. Quem tá melhor aqui na fita é o JP Morgan, o Bank of America, Citibank, entre outros, até chegar no Silicon Valley Bank, que foi aí o cara que faliu, e nós tivemos tudo que tá pra direita aqui, tá com grande risco disso acontecer. Ou seja, no fim das contas, isso traz uma pressão desinflacionária por causa desse crédito. Se a gente pega um gráfico antigo, olha como isso acontece. Essa linha amarela é o Shadow Rate, nós temos o Shadow Tightening, que é justamente isso, essa consequência do aumento de juros do Fed afetar os bancos, eles começaram a ter essa crise de crédito aqui. Então é essa linha amarela. Olha como ela estava encostando já aqui em janeiro de 2022, mostrando esses sinais. Então olha que louco a gente pegar, ter o foco no fundamento. Nós temos isso acontecendo no passado, justamente a taxa de fundos federal, que é a taxa do Fed, e essa aqui é o tightening episódio, quando ele apertou demais. Então nós temos a taxa de juros subindo, depois tivemos a taxa de juros caindo. Olha o que acontece sempre com a linha amarela. Ela é um pouco tardia, mas ela tem essa pressão desinflacionária, que é uma consequência que acaba acontecendo com os bancos. Por isso que o Fed está aí com esse mesmo 5,1% do terminal rate, que é o mais importante. Se mudasse isso, os mercados provavelmente iriam cair. Mas como não mudou, manteve a mesma coisa, a projeção continua a mesma, com a maioria da galera aqui acreditando que nós vamos fechar esse ano aí em perto de 5,1%. O que nos dá uma previsão de que, em maio, nós poderíamos ter um último aumento de 0,25%, que colocaria a taxa do Fed em 5% e 5,25%. O terminal rate é qual? O terminal rate é 5,1%. Então, nas próximas, nós temos aqui 5%, né? Nas próximas reuniões vai ser dia 2 e 3 de maio aqui. Aqui pode vir o 0,25%. Aqui em junho, talvez seria a última se ele pausasse.
segura aqui para o final do ano ele começar a tirar essas taxas. Vai depender muito de como o mercado vai reagir a esse aumento de taxa de juros e por quanto tempo ele vai manter essa taxa de juros, porque é o que ele falou, um pouquinho mais alto, mas vamos segurar essas taxas. Então é isso que o mercado está precificando, essa é a minha expectativa e diante de tudo isso, como é que o preço do Bitcoin se comportaria? Aquilo que eu venho falando para vocês, faixa de bull market média de 200, acabamos de passar ela, então está servindo como uma resistência, como um suporte bem forte agora e aproveitar essa faixa de acumulação se você não aproveitou novembro do ano passado, que para mim, mais uma vez, eu comprei bastante naquela época. Daqui pra frente, me segue no Instagram lucas.menola com 2 As no final para você evitar fakes. E aqui eu tô te chamando porque eu tiro caixinhas de pergunta lá, tiro suas dúvidas, eu coloco muito mais conteúdo diariamente lá. E o mais importante é, para se preparar agora para esse próximo ciclo que vai vir lá para 2024, a gente tem que se preparar pelo menos aí com 6 meses de antecedência. Então, para te ajudar a se preparar para esse próximo ciclo, eu vou fazer um evento gratuito dia 4/4 aqui no YouTube mesmo, aqui no meu canal. Então, se inscreve aí e ativa o sininho para você não perder. Vai ser gratuito e eu vou te ensinar a entender esse ciclo, a entender como montar uma carteira de investimentos, como montar uma carteira com várias criptomoedas, você fazer diversificação disso daqui, você se posicionar, como se posicionar e como fazer o rebalanceamento. Tudo isso no dia 4 para você conseguir surfar o próximo ciclo se você não tem acompanhado o canal ou se você ainda não está dentro do DeFiverse, porque você pode ver todas as minhas movimentações e tudo que eu estava esperando lá dentro em tempo real, sempre quando eu faço alguma movimentação ou outra. E claro, depois desse evento aqui eu vou abrir as vagas para aqueles que quiserem fazer parte da nossa comunidade e ser um DeFizeiro, porque aqui é sempre foco no fundamento. Espero que você tenha gostado. Tamo junto, vejo você no próximo vídeo. Uma ótima semana e ótimos lucros.